Sebrae Ceará apresenta transmissão e cobertura da Feira do Empreendedor 2012. Existe um empreendedor em você. Que a gente tenta fazer, entender produtos, serviços, experiências, empresas, todo esse contexto do mundo empresarial, que era um contexto despersonalizado, e a gente achava bonito há décadas atrás, porque o corporativismo significava uma completa despersonalização da coisa. E hoje a gente vive um momento exatamente oposto. O mundo corporativo ele tenta personalizar os negócios, tenta ter uma aparência humana, e não o contrário. Para entender um pouco mais dessa história do Design Thinking, por que as duas palavras? Design, mais como um termo, não um termo gráfico ou um termo estético, mas a outra natureza que o design possui, que aqui no Brasil a gente tem uma compreensão meio torta, né? O design ele é muito mais um ato de projetar, um ato projetual, do que um ato criativo e imagético, de desenhar. Ele está muito mais orientado para essa questão de projetar, de construir caminhos para se encontrar determinada solução. Então, design a gente entende, na verdade, quando estuda um pouquinho mais, como isso, como um ato de projeto, certo? E o thinking, né, é o próprio pensamento, é entender que para construir esse caminho, de você trilhar um caminho que você não sabe qual é o objetivo, porque normalmente você está sendo orientado a fazer uma coisa nova. Então você começa a andar numa estrada que você não sabe onde vai chegar. Esse é o ato criativo, essa loucura que a gente vive cotidianamente. Para você não se perder e para não chegar em lugar nenhum, você tem que começar a trilhar estratégias. Começar a pensar nesse caminho antes de percorrê-lo. E essa capacidade inventiva de pensar isso, de projetar caminhos, dá origem a essa outra palavra que seria o thinking, né? Que é desenvolver um bom design não é apenas gerar boas ideias, é de tudo ter visões mais robustas, baseadas em conhecimento multidisciplinar e colaborativo, que é a capacidade do design não só de olhar para o aspecto da verve criativa, mas ele também começar a olhar para todo o ecossistema, todas as outras coisas que o permeiam, e aí a história. Que nesse pensamento que eu vou pautar, ele passa a ser um agente de negócios. E por isso está tão próximo de instituições, cada vez mais próximo de olhar instituições como o Sebrae, que é uma instituição de fomento dos negócios, e tem tanta gente interessada nisso, né? Quando a gente fala em Design Thinking, a gente fala em 4 termos. A gente fala na capacidade de inovação que ele tem, porque ele vai atrás de desenvolver novas histórias, novas experiências, e essa inovação, ela acaba sendo um fator para potencializar o poder das marcas, porque a inovação, ela chama a atenção e ela vem para resolver um problema de uma forma diferente. Inovar não é construir algo necessariamente completamente novo, mas dar uma nova solução para um problema. Tem uma pequena diferença aí, porque você pode continuar resolvendo o problema, mas você resolve de um jeitinho um pouco diferente. Você pode usar os mesmos recursos, você só dá uma nova abordagem. E isso faz muita diferença hoje. Quando você faz esse papel da inovação, você acaba dando potência à marca, e essa marca potencializada, ela vai começar a construir relações de fidelidade. Por quê? Tudo bem que você é muito bacana e oferecer uma coisinha nova para alguém, um jeito novo, mas a gente sabe que todas as inovações que são postas, rapidamente elas são replicadas. Ou falando de um jeito simples, enquanto a gente está pensando numa coisa e criando, tem um chinês fazendo outro chinês para fazer aquilo que você fez melhor, né? E assim, não fazendo uma brincadeira com a China, mas em todos os cantos eles vão fazer a boa e velha engenharia reversa, ou o que o menino faz, que é desmontar para ver como é que foi feito e depois produzir isso numa escala muito maior. E aí ele derruba você. Ou não.
né? A questão da identidade da marca é exatamente isso, e é o ponto que eu vou falar. Durante esse processo, você tem que começar a construir relacionamento, porque senão, falando de um jeito bem brasileiro, bem estúpido, mas memorável, seria só aparecer uma bunda mais bonita, o homem olhava e saía correndo atrás da bunda. E ele não troca a mulher dele, não com tanta facilidade. Isso é fidelidade. Pode aparecer até alguma coisa, é estúpido, mas é isso. É algo com aparência superficialmente melhor. Mas nem por isso é um fator determinante para haver a troca, a quebra do vínculo. Por isso que mesmo uma comparação tão boba como essa, ela nos vale, porque isso é como os homens funcionam, os homens seres humanos. E as empresas, elas vão em busca disso. Como é que a gente pensa? Como é que a gente age? Não foi uma aparência melhor que promoveu uma troca. Existe ali uma série de outros elementos que faz com que o cara continue fiel. E possa até nem olhar para aquele produto de aparência gráfica melhor. Isso é fidelidade. Né? E é difícil, a gente sabe. É difícil. Liga de tarde na Bandeirantes ou na Record, que você vê como é difícil. Né? É o ator da Globo que deixou a namorada da Record, que trocou por uma Miss e no final terminou a noite com uma mulher fruta. Não é fácil. Mas a gente é capaz de construir. Essa fidelização, e quando a gente fideliza de fato, é que a gente consegue chegar no ponto final, que é tal do propiciar os resultados sustentáveis. Né? Porque o que é, aí vamos de novo voltar para as pessoas, o que é a família? Né? A família é exatamente esse pequeno ethos onde você consegue construir fidelidade e resultados sustentáveis. E o que uma marca tenta fazer com uma grande marca, aí vamos falar de Unilever, Procter & Gamble, Nestlé, ela tenta colocar vários elementos e construir uma família própria dentro do relacionamento próprio e tenta fazer com que nós, de alguma forma, participemos dessas famílias e entremos nessa grande família, tentando fazer o quê? Com que a gente seja fiel a elas. Né? Não tomar, como, vamos lembrar de um exemplo também bem cearense, quanto tempo a gente demorou até ter a primeira experiência de fato com o pardal? Sorvetes e picolés, porque a gente tinha um relacionamento histórico com a grande marca que era a Kibon. E até dar uma oportunidade de troca, né, até romper esse ciclo de fidelidade, foram-se anos. E com o passar dos anos a gente foi minado por várias outras oportunidades de relacionamento. Né? É mais ou menos isso a história. Tanto o designer quanto o operador de marcas, o administrador, eles têm que pensar, falando como designer, tem que pensar em harmonia e dizer, o que é que eu posso oferecer para todos? E aí vocês vão entender que todos é o funcionário, é o fornecedor, é o cliente, é o próprio dono. Que coisas são essas? Que trato é esse? Que jeitinho é esse que eu posso tratar todos esses públicos diferentes para ele não me abandonar? Pelo contrário, para ele me desejar cada vez mais, para ele não querer me trair. Né? O que é que me torna único? Não é a melhor experiência, mas é a experiência única que não vale a pena ser trocada. Porque a gente não, como eu falei, a gente não troca só porque a outra coisa é melhor. Existem outros fatores aí que fazem com que a gente permaneça. O trabalho do branding nessa história toda é fortalecer esses fatores, ou construí-los com o passar do tempo, e de forma verdadeira. Né? Aí vamos de novo voltar para os relacionamentos, que é uma história, é um jeito legal de contar isso e explicar, que é quando você começa um relacionamento novo, a primeira coisa que você trata é com desconfiança e vai atrás de provas para saber se aquilo que foi oferecido, aquilo que foi promovido para você é realmente sustentável. Ou seja, será que ele vai continuar me trazendo sempre flores? Será que ele consegue manter? Ele começou, né, no hype, mas será que ele vai mandar flores sempre? Né? Será que ela vai continuar sempre bonita, assim? Que ela me chamou a atenção pela beleza. O argumento foi esse. Ou será que ela tem outras coisas? Ela vai começar a me oferecer outros valores que eu não conheci no primeiro contato, mas que ela possuía e que vão me fidelizar cada vez mais. Nossa, ela é inteligente. Nossa, como ela é educada. Nossa, ela tem amigos fantásticos. Nossa, a família dela é maravilhosa.
Nossa, ela não fica nervosa por qualquer coisa. E isso ela vai construindo cada vez mais valores que são relevantes para aquele personagem, no caso, e que vai mantendo ele cada vez mais fiel. Porque também você pode fazer a oferta mais maravilhosa do mundo, que para o cara não tem valor. Né? Que pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas ele não está interessado nisso. Ela pode ser a pessoa mais educada no mundo, mas tanto faz para ele isso ou não. Ele pode arrotar na mesa e ela achar engraçado. E ele pode arrotar na mesa e ela achar a coisa mais pavorosa do mundo e dar um PT saudações para ele. E varia de indivíduo para indivíduo esses códigos. Daí a dificuldade das empresas. E daí vocês pensarem em outra coisa que a gente fala nesse contexto de branding, que é a massificação versus a segmentação. Quando você vende um produto para as massas, você quer agradar todo mundo. Então, você quer ser a Miss Brasil, se é que ela agrada todo mundo. Mas a sua postura é essa. Quando você trabalha por nicho, você começa a dizer, não, eu tenho competência, de fato, na minha história, para oferecer experiências que possam agradar essas e essas e essas pessoas. Se eu tentar agradar os outros, eu vou perder meu foco no que eu faço bem feito, vou perder a atenção de quem me ama, de quem me curte, de quem quer compartilhar esses valores que eu tenho com outras pessoas que também curtem isso, né? E aí o Facebook passa a fazer mais sentido como estratégia de branding. E se eu for tentar fazer uma coisa que não é do meu DNA, só porque apareceu uma oportunidade, eu posso sofrer outro termo do branding, falando como conversa, que é a crise de identidade, que é você querer ser alguma coisa que você não é. É o problema da marca. Crise de identidade de marca é só isso. É querer ser o que você não é. E aí não dá. Você pode evoluir, as pessoas não podem evoluir, as marcas também podem, as empresas também podem, mas tem coisa que não dá. Ou que as pessoas nunca vão reconhecer em você. Por quê? Porque você tem todo um histórico diferente, toda uma personalidade traçada por anos e anos e anos. E aí não vai ter jeito. É melhor fortalecer no que você é bom. Hoje é a história que hoje é a história que os especialistas de brand estão colocando. Se você tem bons atributos suficientes para lhe manterem vivo, fortaleça esses atributos. Taca o pau nisso que você é bom. Aproveite. As pessoas reconhecem você por isso? Aproveite. E fortaleça nisso. Esse rapaz aqui, recentemente, ele se perdeu em Fortaleza, né? Que é o Philip Kotler, é o grande papa do marketing. E ele, não sei o que foi que aconteceu, mas ele palestrou aqui em Fortaleza recentemente. Acho que alguma conexão de voo, alguma coisa. Mentira. Ele escreve há 60 anos sobre marketing. E agora ele vem fazer palestra em Fortaleza. Por quê? Porque ele está perdido? Não, é porque a gente está sendo encontrado na história. E aí, todo aquele contexto que vocês vão ver, tanto aqui na Feira do Empreendedor, Copa, as pessoas, os estrangeiros querendo morar, conseguir visto, a matéria no Fantástico, a brasileira oferecendo por R$40 mil para casar, era uma história que a gente ouvia do brasileiro, a brasileira casar com o americano, e agora eles estão fazendo isso com a gente. Era o brasileiro ir para estudar, ir para os Estados Unidos para conseguir a oportunidade de emprego, e agora a gente vive o caminho contrário. De sorte tal que um dos maiores nomes de marketing do mundo, ele entende isso, ele começa a escrever sobre o Brasil, todo o livro dele nos últimos 5 anos tem pelo menos um exemplo brasileiro, e ele chega até a nossa cidade. Então, também a piadola do Jornal da Globo também, né? O Brasil, aquela história que a gente ouvia, eu ouvia muito na infância, na adolescência, dentro da faculdade, o Brasil vai ser o país do futuro, o futuro chegou, finalmente. Essa é a aparência que tem, mas se a gente não criar, e aí volta a história do brand, uma relação de fidelidade com o mundo, vai passar. Vão copiar, vão descobrir e vão embora. E não ficam. Todo esse celeiro de oportunidades que o Sebrae tanto está dialogando com a gente, tenta colocar essa história. Alguém vai ter um
um affair com vários de nós aqui, durante 2013 e 2014. Vai rolar um beijinho. Mas será que a gente vai ter competência de criar relacionamentos? Esse é o desafio. E todos esses conceitos de sociabilidade, né, que se traduzem no nosso cotidiano, Twitter, Orkut, Facebook e todas essas redes sociais, é isso, é porque a gente vive literalmente o auge do contrato social. E a base do contrato social é o relacionamento, é a capacidade de estabelecer relacionamentos e vínculos. Continuando a isso. E para entender isso, só uma coisa que em cima do que o Kotler falou, tem um outro ponto que a gente postula, que a concorrência é cruel, né? E agora tá a musiquinha. Peraí. Vou tentar, vamos lá. Tem outro ponto nessa história, que o Kotler fala bem no primeiro parágrafo. Os consumidores estão em melhor situação porque suas necessidades e desejos estão sendo atendidos. Ou seja, né, vou usar também outra coisa que até o Gianfranco está aqui em Fortaleza, ele escreveu sobre isso. Se você ia comprar um carro popular há poucas décadas atrás, há 20 anos, era muito complicado. Você tinha 4 opções. Você ia na concessionária da Ford, da Fiat, da GM e da Volkswagen. E hoje, se você for fazer uma pesquisa para comprar um carro popular, quantas marcas você tem disponíveis? E para comprar o carro popular, quantas formas de financiamento, crédito e afins você tem disponíveis? Qual é a questão? É que tudo, se a gente pensar de um bem mais simples a um bem que antes era um desejo, como automóvel e tantas outras coisas, está tudo muito mais na nossa mão. Está fácil da gente ter as coisas, está fácil da gente pegar. E quando está longe, alguém vem e facilita, dá crédito, inventa uma forma. Né? De um bem pequeno, um automóvel, uma casa e por aí vai. Então, se todo mundo, né, expandindo essa ideia, se todo mundo pode ter tudo ou qualquer coisa, então eu já posso escolher. Porque antes eu precisava ter aquilo que me era possível. Só que hoje já existem várias possibilidades de possível. Vamos voltar para o contexto da casa. Quantas empresas incorporam aqui residências que são residências de acesso? Não é uma opção que a gente tem. E não é mais uma fila da Caixa, é um feirão. Esse é o contexto que é ser colocado. E aí o que é que o Kotler fala? Bom, o marketing já não é mais aquela coisa de necessidades e desejos. Isso aí está facinho. Todo mundo consegue. Tem um monte de opções. Então, eu preciso criar um nível além de oferta. E ele chama essa conexão de satisfação espiritual. Olha o nível de conexão que o cara chegou. Né? Ele está colocando agora já uma questão de fé nas marcas. É muito pesado, mas é o nível que a gente está chegando no mundo dos negócios. Né? Ele chamou isso de marketing 3.0 e chamou de marketing voltado para os valores. Vamos ver a mudança de paradigma. Vou passar aqui. Isso aqui é um gráfico que tem no livro No Marketing 3.0 do próprio Philip Kotler. Alguns de vocês devem conhecer, mas mostra o contexto que a gente vive hoje. E a história dele é que diz: é difícil pensar que alguém ainda está na primeira linha. É muito comum... Passou? Desculpa. Deixa ele carregar de novo. É possível que vários de vocês estejam... É difícil pensar que alguém ainda esteja na primeira coluna. É comum, recorrente e compreensível que vários de vocês estejam na segunda coluna ou brigando para estar na segunda coluna. Mas o que ele está dizendo é que o mundo dos negócios já chegou na terceira coluna. Isso é o que ele chama de marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0. Quais são as questões? Ele diz: a gente começou lá na Revolução Industrial, né? Agora com trilha sonora é melhor, né? Vendendo produtos,
depois a gente foi atrás de satisfazer e prender consumidor, e agora a gente está querendo fazer do mundo um lugar melhor. Qual é a questão do capitalismo? Isso é muito... O que é? A musiquinha? Pô, Fábio Júnior, bicho. Fábio Júnior é covardia. Bom, sou palestrante, não posso repetir sua frase. Vamos tentar entender só essas palavrinhas. O que é fazer do mundo um lugar melhor? Fazer do mundo um lugar melhor é a história do capitalismo de que tiraram. Chegou a um ponto que o sistema está falindo. Então, o que a gente começa a exigir do sistema é que ele dê alguma coisa de volta, porque senão vai quebrar. Vai quebrar o planeta se acabar, assim, é o quebrar no sentido mais apocalíptico da coisa. Então o que a gente espera de todo negócio, todo, sem exceção, é que de alguma forma ele contribua para resolver as questões do planeta. Não mais como uma coisa bem-vinda, como algo bacana, como socialmente responsável. Não. Cada dia mais a gente vai entender isso como uma obrigação de sobrevivência dos negócios. Quem saiu na frente podia vender isso como diferencial, como algo bacana. Acabou. A segunda coisa é essa nova onda da tecnologia, porque se a gente viveu uma revolução industrial, depois uma era de TI, agora a gente está vivendo um contexto em que a empresa não é bacana porque ela é uma empresa informatizada. Isso a gente lembrava nos anos 90, era fantástico, né? Meu Deus, o cara tem um computador na mercearia, né? Uma empresa que tinha o caixa, assim, olha, eu vou no lugar, tem o caixa, ele não é mais, né? Agora já é um sistema, ele me entrega das coisas mais simples que permearam a nossa vida nos anos 80 e 90. A grande questão é que, eu também sou informatizado e tecnológico. Então, assim, o mundo entrou nessa roda. Né? Se era bonito ver uma empresa que ela tinha um computador dentro da empresa e você achava lindo, que ele não usava mais máquina de datilografar, ele tinha um computador, um 386, que bacana, o cara deve estar cheio do dinheiro, a empresa dele é muito importante, né? E o monitor dele é colorido, olha aí. E não é 13 polegadas, é 15, pô, o cara é bom. A grande história agora é que todos nós somos informatizados e a empresa ela tem que dialogar nesse sentido. E tem gente que a gente ainda tem dificuldade de fazer isso. Vamos revisar as palavras que o senhor Philip Kotler falou. Primeiro que a missão. Missão é a razão de existir. A missão reflete o propósito básico da própria existência da empresa. Toda empresa, quem for empresário aqui, toda empresa, para existir, ela ganha um termozinho no começo. Para abrir a empresa, o cara tem que dar para ela uma razão social. Toda empresa tem que ter uma razão social, mas a gente esqueceu o que é que isso significa. O que é que isso significa? Que toda empresa ela entra no mundo porque ela tem uma razão de existir. E ela vai lá na junta comercial para dizer, olha, eu tenho uma razão social, você me permite, por conta disso, existir, porque de alguma forma eu vou contribuir para a sociedade. E aí o Estado vai lá e diz, ok, você pode existir, porque você tem um propósito nesse mundo. Toda empresa nasce com um propósito. Esse é o vento que guia ela. Os americanos entendem isso muito melhor do que a gente. E a gente percebe eles falando isso nos filmes. Você já deve ter visto algum filme, o cara fazer uma proposta para o outro, uma proposta maravilhosa. Vocês, ai que burro, não vai notar, não vai pegar, não quer. Ele olha e diz, it's not my business. Isso não é meu negócio. It's great, né? É uma grande oportunidade, maravilhoso, mas não é o meu negócio. E ele diz, ofereça isso para outra pessoa. Eu acho maravilhoso, mas eu não estou aqui para isso. E a história, tem pessoas, a gente pode pensar no Herbert de Souza, numa Zilda Armes, numa Madre Teresa de Calcutá, para o exemplo ficar bem notável, que você conseguia perceber claramente a missão deles. E a missão deles era tão notável e tão forte que conseguiam trazer o mundo inteiro junto. Não precisava bater no imposto de renda para dar o dinheiro para a irmã Dulce. Por quê? Porque a missão dela era muito forte. Não tinha como você não apoiar. Era só olhar para ela. Quando uma missão de um indivíduo, ele é capaz de fazer isso também. E é o que as empresas, as marcas, os produtos, os serviços tentam fazer. Agora aguenta, coração. Os valores.
Os valores são considerados padrões de comportamento institucionais da corporação. Ou, em português mais simples, é a personalidade. Ela é quieta, ela é inteligente, ela é educada, ela é elegante, ela é popular, né? Ela é bonita, ela é espetacular, né? Ela é perfeita, ela é cuidadosa. É isso. Toda marca tem valores. E o que é normal? Que esses valores são os valores do líder, são os valores do fundador. Normalmente isso acontece, é óbvio. O cara faz a empresa, a extensão dele é o cara que fica, como a gente fala aqui, com a barriga no balcão. E de alguma forma ele fica transferindo para o balcão o que ele é. Por isso que ele se conecta e ele não se larga. Ele é capaz de ficar domingo a domingo, porque aquilo é uma extensão dele. Qual é a capacidade da cultura corporativa? É que ele tem que passar isso para os outros. Encontrar outras pessoas que convivam desses valores dele. Senão, quebra. E é cultura. Cultura significa que o cara não precisa ficar necessariamente em cima. Se ele sair para viajar, ele sabe que tudo vai correr bem. Por quê? Porque eles pensam da mesma forma, porque eles agem como eu atuaria, porque eles pensam como eu pensaria, porque eles avaliam como eu avaliaria. Todo o sistema de RH, de gestão, de administração, que faz o que a gente chama de organização, é para organizar, para deixar isso muito claro para as outras pessoas. Porque para fazer de 2 um chefe e um funcionário é fácil, 4 mais difícil, 10 mais difícil, 100, 1000, milhares, milhões. Então você vai tendo que construir uma organização para fazer com que isso siga. Quando a gente pensa isso no contexto das marcas, isso é o tal do branding. É fazer com que a cultura permaneça. Porque a marca, onde ela se conecte, ela vai ter a mesma cara. Ela vai se compor. Não quer dizer que ela é igual, porque o cara não acorda igual no dia para o outro. Mas ela é a mesma pessoa. E se ela está um pouquinho diferente naquele dia, a gente aceita. Porque a gente conhece ele e sabe que nem sempre dá para acordar todo dia igual. Assim como as pessoas. O que o Kotler acrescentou foi esse aqui, que é a causa. O que é a causa? A causa é a incorporação de um desafio social à filosofia da empresa. Ela transforma a sociedade. Esse é o ponto da fé, da esperança, do mundo melhor, de toda essa coisa que agora está entrando no DNA das empresas. As empresas que estão pautadas no conceito de 3.0 do Kotler, elas têm claramente, muito forte, muito notável, uma causa social. Eu estou aqui no mundo para fazer com que isso melhore, para que isso continue bem, para que isso se resolva. E ela adota, abraça, convive, participa, use a palavra que você quiser. Ela está dentro da própria causa. Ela não só joga dinheiro, ela está lá. A plenos pulmões, de corpo presente. E esse é o principal fator de diferenciação, segundo o próprio Kotler, do brand com a orientação de marketing do 2.0 para o 3.0. Você vê a causa viva dentro da corporação. Em todos os momentos. Por fim, o último termo, também mais fácil, que é a visão de futuro. A visão tem a ver com a invenção do futuro. Explica o que a empresa pretende ser e o que pretende realizar. Com planejamento estratégico, de novo, a gente pode pensar isso nos indivíduos, que é o quê? Você vai projetar, pense como é que vai ser o mundo daqui a 5 anos. Como é que você imagina o mundo daqui a 5 anos? Como é que você imagina o seu mercado, o universo que você vive, o seu pedacinho de mundo nesses 5 anos, daqui a 5 anos? E como você vai estar daqui a 5 anos nesse contexto? É assim que as empresas constroem o planejamento estratégico. Elas visam algo, elas constroem uma visão de futuro, elas entendem que para chegar nesse futuro, onde ela vai estar no estado melhor, é claro que ela quer estar melhor, ela precisa suar e ela vai construir estratégias, ela vai construir objetivos e ela vai construir metas que você vai chegar lá no Iguatemi e vai estar a vendedora empurrando jeans para você e dizer: compra, amiga, porque eu preciso bater minha meta. Porque a meta dela significa uma meta da empresa que vai bater um objetivo, que vai chegar na estratégia, que vai dar um passinho a mais no caminho da visão de futuro da empresa. E é assim que faz ela crescer para onde ela quer crescer. Vai do nível da imaginação, ao nível da estratégia, ao nível das táticas, até o nível das ações. E a ideia é que todo dia você arraste uma pedrazinha para poder construir o castelo. Porque se você não arrastar as pedras, você não faz o castelo.
para vender isso tudo para as pessoas, a gente chega no último termo, que é o conceito. Tem a ver com posicionamento na mente dos consumidores, dirige-se às necessidades, desejos emocionais, ultrapassando as características dos produtos. O conceito acaba se tornando normalmente a frase única ou a forma que a empresa deixa isso, toda essa bagaça, todo esse universo muito claro, incutido nas nossas cabeças. A gente se vê por aqui, a gente se liga em você, 1001 utilidades, todo mundo usa. São essas frases que se repetem anos a anos e diz, olha, esse é o lugarzinho, se você quiser me resumir em uma frase, quiser fazer com que essa história todinha fique arraigada ali, presa na sua mente, eu resumo a história assim. Quando ela acerta, dura décadas. Todo mundo usa durante anos e anos. Quando ela erra, ela fica trocando, e de novo é aquele termo que eu falei, ela está com crise de identidade, porque ela não se acerta, ela não se entende, ela não se acha. Se a pessoa pergunta, quem é você? Você não sabe responder. Você não se conhece. Essa é a questão. E se você tivesse que se resumir em uma frase, como seria? Toda marca tem essa frase. Toda marca forte. Essas coisas, isso que eu falei, serve para 4 coisas na vida prática. As decisões dos investidores. Como me comunicar com meus investidores? Qual é o estilo, qual é a linguagem, qual é o tom da minha comunicação? Isso serve para as decisões dos recursos humanos. Qual é o perfil que reflete a cultura da minha empresa? Como é que eu vou contratar e como é que eu vou reter os colaboradores da minha empresa? Porque isso me ajuda a explicar por que fulano funciona tão bem na minha empresa e por que fulano é tão bom, mas ele não funciona aqui dentro. Porque os valores dele são diferentes. E algum valor que ele tem vai de encontro aos valores da empresa. Pode ter coisas que somam, mas quando tem coisa que bate, adeus, não vai dar certo. A mesma coisa para um relacionamento amoroso. Pode estar tudo perfeito, mas pode ter um detalhezinho que quebra com todo o seu contexto. Por exemplo, você ser um cristão fervoroso e ela todo dia sentar, perguntar onde é que está o sol e vai lá e olhar para Meca. E você não aguenta. Estava tudo perfeito, mas ela tinha que sentar e olhar e perguntar onde é que está Meca. Aí deu Meca. As decisões de marketing. Eu começo a saber, quando as pessoas vão me pedir apoio, patrocínio, tudo, se aquilo tem a ver ou não com a minha empresa. Porque eu tenho a minha personalidade clara, eu tenho a minha visão de futuro clara. Será que estar junto com aquele cara vai me ajudar? Tem a ver com o que eu quero? Será que é o meu business? Ou será que não? E aí você diz, eu tenho que estar perto desse cara, eu tenho que me afastar desse cara. Esse cara é legal, mas não vai me levar a lugar nenhum. Ele é gente boa, eu posso dar um telefonema, porque é um cara legal, mas não para mim. E em que lugares eu devo ir para encontrar pessoas que precisam ou que pensam daquela forma como eu penso? E, por fim, as decisões no nível mais tácito, as decisões de produto. A marca pode estender para outras categorias? Será que para onde é que eu vou crescer? O que será que eu posso entregar? Em que lugar eu posso continuar entregando esses códigos? Será que se eu vender sabão, significa que eu posso vender sabonete? Pode ser que sim, pode ser que não. O que será que o que as pessoas esperam de um sabão que eu dou, que elas são tão felizes comigo, a mesma coisa que elas esperam de um sabonete? Será que aquela coisa que chama a atenção, aquela luz, aquele brilho, é o mesmo para quem compra um sabão e para quem compra um sabonete? Quais as características do produto para utilizar a marca? Quais são as oportunidades de parceria? Quem é que pensa parecido comigo ou quem é que me completa? Com quem eu vou estabelecer? Uma frase que eu queria deixar é do Fernando Pessoa, que além de poeta, ele era um funcionário de alfândega. Ele dizia, se a gente quer servir aos outros, nós é que devemos pensar como eles. Gente, é isso. Obrigado pela espera e pela atenção. Bacana?